Muito bem, rapaziada, amantes do futebol, como vocês estão? Espero que estejam bem. Já que o pessoal fica reclamando aí que a seleção brasileira não vence há 4 jogos, que é uma vergonha, né, pro povo brasileiro, hoje a gente vai falar sobre as seleções, as piores seleções no ranking da FIFA. Vamos falar hoje sobre as 5 piores seleções, um pouquinho da história, um pouquinho dessas peculiaridades que tem em comum essas 5 seleções aí que são as últimas do ranking da FIFA. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e também deixe o seu like, o que é muito importante para o canal crescer mais e mais. Vamos nessa? Bom, vamos falar sobre a pior seleção, ou seja, a lanterna do ranking da FIFA, que é a seleção de Anguila. A seleção de Anguila fica localizada no Bar do Caribe, é uma pequena ilha, né, com 15 mil habitantes somente. E é uma seleção que foi filiada à FIFA no ano de 1990, porém sua primeira partida oficial foi no ano de 1991, num empate contra a seleção também do Caribe, chamada Montserrat. O jogo terminou em 1-1. Já a pior goleada sofrida pela seleção de Anguila foi no amistoso contra a Guiana em 1998. E olha o placar, galera, 14-0. Isso mesmo que você está ouvindo, 14-0 para a Guiana sobre a seleção de Anguila. A seleção de Anguila ela tem uma liga profissional com apenas 8 equipes. Lá o futebol não é muito visado, não é muito... O pessoal não tem como renda o futebol. Então quase todos os jogadores não são profissionais, e sim amadores. São jogadores que jogam futebol, mas por lazer. Tem uns que são construtores civis, outros são cobrador de ônibus, garçom, engenheiro civil, enfim. Lá o futebol não é visto como uma fonte de renda. Por isso esses números tão catastróficos, né, na seleção de Anguila, que tem como maior artilheiro o atacante Richard O'Connell. Ele tem apenas 5 gols pela seleção de Anguila e é o maior artilheiro da história da seleção de Anguila. Isso mesmo, 5 gols, galera. 5 gols, imagine por 5 gols é muita pouca coisa. Mas isso se dá em conta que a seleção de Anguila joga pouco por ano, né? Por exemplo, esse ano foram poucos jogos. A equipe está disputando a Liga das Nações da CONCACAF. Está no grupo com Guatemala e Porto Rico. Jogou 3 jogos até agora. Perdeu de 10-0 para a Guatemala no primeiro jogo. No segundo, jogando em casa, tomou 5-0 da própria seleção de Guatemala. E também em casa enfrentou Porto Rico e perdeu por 3-2. Um resultado aí que para eles é motivo de festa, né? É motivo de muito festejo lá na terra de Anguila. Tem mais um jogo a fazer. Vai enfrentar Porto Rico, mas já está eliminada, não tem mais chance de classificação. E obviamente tão pouco chegou em Copa do Mundo, tão quanto na Copa Ouro, que é o campeonato, que é a Copa América lá do futebol da CONCACAF. Anguila está na última colocação do ranking com 831 pontos. E do jeito que vão as coisas, parece que esse número não vai mudar. Bom, junto com a Anguila na última colocação, com os mesmos 831 pontos, está a seleção de San Marino. San Marino é uma pequena ilha localizada no nordeste da Itália, que também se filiou à FIFA no ano de 1990, ano no qual estreou com sua seleção, e perdeu para o Canadá jogando no Olímpico de Serravalle em San Marino, né? O resultado foi por 1-0, vitória do Canadá.
Nesse meio, 1990 para cá, passaram-se 29 anos, né, desde a filiação da seleção sanmarinense na FIFA. A equipe venceu apenas uma partida. Isso mesmo, galera, uma partida. A seleção sanmarinense saiu com vitória. Foi no ano de 2004 contra a poderosíssima seleção de Liechtenstein. A gente fala brincando, a seleção de Liechtenstein também está no mesmo, não no mesmo patamar que a seleção de San Marino, mas é uma seleção bem frágil também, né? E o San Marino conseguiu a vitória sobre Liechtenstein, foi a única vitória. O gol marcado pelo Andy Selva, que é o jogador com mais jogos pela seleção, 74 jogos, e com mais gols, é o artilheiro da história, né, da seleção, com apenas 8 gols. Ele é o maior artilheiro. Alguns dados interessantes sobre a seleção de San Marino. É a seleção que marcou o gol mais rápido em eliminatórias para a Copa. Isso foi em 1994, no atacante Gualtieri, fez um gol com 8 segundos de jogo contra a Inglaterra, mas não foi suficiente porque a Inglaterra virou para 7-1. Falando em goleadas como essa, a seleção de San Marino coleciona várias com o passar do tempo. No histórico, a seleção sanmarinense, desde 1990, marcou 23 gols e sofreu 712 gols. 712 gols, galera, e apenas 23 marcados, com um saldo negativo de 685 gols. É muita coisa, né? A seleção de San Marino já faz 35 jogos que não vence. Aliás, não teve nem empate. 35 jogos que não nem empata e nem vence. 35 jogos com derrota. A última vez que a seleção de San Marino pontuou, né, que não perdeu, foi em 2014, num empate em 0-0 com a Estônia, desde 2014, ou seja, 5 anos, há 5 anos a seleção sanmarinense perde, chegando a 35 jogos seguidos com derrota. Nessa temporada está jogando as eliminatórias para a Eurocopa de 2020. E está num grupo com Bélgica, com Escócia, com a Rússia. E tomou 9-0 da Bélgica, tomou 9-0 da Rússia, tomou 6-0 da Escócia. Nem as seleções de menos expressão a equipe de San Marino teve vida fácil. Tomou 4-0 da seleção de Chipre, mais 4-0 da seleção do Cazaquistão. Ou seja, não é jogar em San Marino, não é uma missão tão fácil como se imagina. E um detalhe legal, quando eles fazem gol, por exemplo, 5-1, 7-1, o gol que eles fazem é motivo de festa no país. Tanto que a vitória sobre a Liechtenstein lá em 2004 foi tipo um feriado nacional na cidade, na terra de San Marino. Porque é difícil a seleção vencer, é uma seleção que entra já sabendo que vai perder. E eles têm uma tática aí que não gostam de naturalizar jogadores. Tanto que todos os jogadores de San Marino ou são, aliás, são italianos, né? Porque San Marino é uma ilha, né, localizada no nordeste da Itália e todos são italianos. Não há ninguém de fora, né, jogando ou atuando na seleção de San Marino. E essa seleção aí tá na última colocação. A exemplo da Anguilla, jogadores não são apenas 4 jogadores que possuem vínculo profissional, que vivem do futebol. As outras equipes dificilmente vivem, aliás, outros jogadores dificilmente vivem do esporte, né? Apenas para lazer, trabalham em outras áreas que ganham uma renda maior. Portanto, seleção de San Marino, penúltima colocada, aliás, está junto ali com a Anguilla, com 831 pontos. Na antepenúltima colocação, com 854 pontos, vem a seleção das Ilhas Virgens Britânicas. As Ilhas Virgens Britânicas ficam perto de Porto Rico, no Mar do Caribe também. É uma seleção da CONCACAF e está afiliada na FIFA desde o ano de 1974.
É uma seleção que não faz, também vem na mesma levada das seleções citadas anteriormente. Não é profissional o futebol de lá, é um futebol amador, né? A fonte dos jogadores são em outros serviços, né? Por isso o rendimento dessa seleção é tenebroso, né? A primeira partida da seleção das Ilhas Virgens Britânicas foi no ano de 1991, quando perdeu para as Ilhas Cayman por 2-1. Essa seleção venceu aí três vezes, né? Os melhores resultados foram 3 goleadas de 5-0. São elas sobre Porto Rico, sobre Anguila e sobre as Ilhas Virgens Americanas. Contra Porto Rico foi em 1999, contra a seleção de Anguila no ano de 2000 e contra as Ilhas Virgens Americanas, que foi o clássico, né, das Ilhas Virgens. Essa goleada por 5-0 foi em 2004. E a pior derrota dessa seleção foi no ano de 2010, não faz muito tempo. Foi contra a seleção da República Dominicana. O resultado foi 17-0. Isso mesmo, 17-0. Impiedosos 17-0 sofridos pela seleção da República para a seleção da República Dominicana. Essa seleção não joga nunca jogou Copa do Mundo, nunca jogou Liga da CONCACAF e nesse ano está disputando a Liga das Nações da CONCACAF. Está num grupo junto com a seleção Bonaire de futebol e também com a seleção das Bahamas. É uma seleção que não tem muita história no futebol, né? Mas tem umas curiosidades aí. O maior artilheiro dessa seleção é o atacante Andoali Williams. Ele fez 5 gols apenas por essa seleção. É o artilheiro máximo da história, né? E também ele atua e é treinador da equipe ao mesmo tempo. Que legal, né? Ser jogador e treinador da seleção ao mesmo tempo. Outra curiosidade dessa seleção foi que o treinador ex-Porto, ex-Chelsea, ex-Tottenham, o treinador André Vilas-Boas, ele foi diretor dessa seleção nos anos de 2000 e 2001. Teve ali sua parcela ali de história nessa seleção que não tem história alguma no futebol mundial. Um degrau acima está a seleção das Ilhas Virgens Americanas, com 856 pontos. A exemplo das Ilhas Virgens Britânicas, é um futebol não profissional. Lá a renda vem de outros meios, né? E futebol é apenas um lazer. A seleção das Ilhas Virgens Americanas teve início no ano de 1989, mas sua filiação à FIFA aconteceu 9 anos depois, no ano de 1998. E foi nesse ano que foi a primeira partida dessa seleção, ao bater a seleção das Ilhas Virgens Britânicas. Inclusive, contra as mesmas Ilhas Virgens Britânicas, foi o melhor resultado no ano de 2011, a vitória por 2-0 sobre essa seleção. Já o pior resultado foi no ano de 2001, contra a seleção de Santa Lúcia, também da CONCACAF, vencida pela Santa Lúcia por 14-1. Resultado aí sensacional. Essa seleção aí tem alguns artilheiros, né? Todos empatados com 2 gols. São eles Kevin Shepherd, Riley Klopp, Jamie Brown e também Trevor Wainsford. Todos com 2 gols. Artilharia máxima, né? Para você ver o nível da seleção. Essa seleção está disputando nesse ano a Liga das Nações da CONCACAF. Está no grupo de Barbados, Ilhas Caimã e San Martinho. E em 4 jogos conquistou apenas 3 pontos, que foi os 3 pontos da vitória sobre a seleção de San Martinho por 2-1. Uma curiosidade dessa seleção é que ela já foi dirigida por brasileiro. Atende pelo nome de Marcelo Serrano. Ele é treinador de 39 anos e estava acumulando 2 funções: ser técnico da seleção das Ilhas Virgens Americanas
e também da equipe do Austin Bold, da segunda divisão dos Estados Unidos, time que joga o Kleber Gladiador. Mas nesse ano ele não suportou aí acumular duas funções e pediu demissão da seleção das Ilhas Virgens Americanas, seleção na qual é mais uma que está na história entre as piores seleções ranqueadas da FIFA. Vamos para a última agora. Agora vamos falar da melhor seleção entre essas 5, que é a seleção da Eritreia, que também tem os mesmos 856 pontos das Ilhas Virgens Americanas. É um país que tornou independente em 1992, ano no qual foi a primeira partida oficial dessa seleção, que foi contra o Sudão, que terminou empatada em 1-1. Porém, a filiação à FIFA veio 6 anos depois, no ano de 1998. Desde então, a seleção da Eritreia disputa, exceto em 2010 por desistência, exceto esse ano 2010, disputou todas as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? É uma seleção que, ao mesmo exemplo das outras citadas, não é profissional e sim amadora. É um futebol aí que não dá lucro lá pro pessoal, apesar de ser a maior paixão do povo eritreio. E é uma seleção que joga poucas vezes, né, por ano. Isso se dá pelo número do maior artilheiro dessa seleção, que é o atacante Ahmed Daher, com apenas 4 gols. O melhor resultado dessa seleção foi um 3-1 para cima de Somália no ano de 2009. E o pior resultado foi um 6-0 sofrido para a seleção de Angola no ano de 2007. Portanto, Eritreia fecha o grupo dessas 5 piores seleções do mundo. Bom, fechamos mais um vídeo semanal do canal Pitacos do Futebol. Gostaram? Espero que tenham gostado. Se gostaram, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e também deixe o seu like, o que é importante para o canal. Siga as nossas redes sociais que estão aí embaixo e fique informado aí com tudo de bom e de melhor que acontece no esporte mais adorado e bem mais quisto do planeta Terra. Vamos nessa? Muito obrigado, canal do futebol. O Pitacos do Futebol volta na semana que vem com mais um vídeo. Forte abraço a todos e até semana que vem.